currículo um tanto quanto extenso. Impressionante. Impressionante, que causa uma certa surpresa, porque eu estou falando aqui com... Eu vou tentar ser bem objetivo, tá? Vou tentar ser bem objetivo. Fred Prinze Jr., Orlando Bloom, Ultimate Homem-Aranha, John Krasinski, James Franco, Jude Law, Jake Gyllenhaal, Colin Farrell, Bradley Cooper, Jared Leto, Jean-Claude Van Damme, eu vou querer saber sobre isso aqui, Thanatos, Leon e Marte do Madagascar. Isso porque eu não coloquei tudo. Seja muito bem-vindo, Felipe Grinão. Uma salva de palmas para o Felipe Grinão! E aí, Felipe, tudo bem? Tudo maravilhoso. Eu fiquei preocupado aqui porque o entrosamento de vocês é tão maravilhoso. Um joga a bola pro outro. Quando chegar pra mim, tem que manter esse hype de vocês, tem que manter esse nível de vocês. São muito maravilhosos. Pode deixar. É um prazer estar com vocês aqui. Vai ser muito bom, com certeza. Que legal, Felipe, que legal. Felipe, cara, primeiro, é um prazer aqui pro Esquadrão estar recebendo você aqui. Uma honra. Uma fera da dublagem. Sim. E novamente agradecendo a Van por trazer você aqui com a gente. E eu já quero aqui, sempre lembrando, tá, galera? Agora a gente vai conversar com o Felipe. Se você quiser mandar um superchat para o Felipe, escreve Felipe Grinan, como se você estivesse realmente mandando o superchat para ele, né? Felipe Grinan, tá bom? Já vi que muita gente já está respeitando este critério, tá bom? Então assim, Felipe, pra gente começar a brincadeira aqui, eu queria saber o que fez você escolher a dublagem. Porque assim, a voz do cara não precisa nem falar, né? Ele só faz galã, pô. E só galã, só cara lindo. Só cara lindo, só cara gato. Eu queria saber como que você caiu na dublagem. Foi sem querer? Foi proposital? Conta um pouquinho pra gente. Foi quase sem querer. Ok. Eu me formei na escola de teatro há 32 anos. Caramba. E aí, ali eu comecei a ver que eu tinha jeito pra música. Comecei a cantar. Quando eu saí da escola, comecei a fazer teste para musicais. E passava em todos. Comecei a fazer vários musicais no Rio de Janeiro, eu sou carioca. E cada musical que eu fazia tinha um dublador. Foi a primeira vez que eu pensei que existia um dublador. Eu não fui uma criança que quando eu crescer e tal. Eu falei, pô, tem dubladores. E aí uma dubladora, Elida Lastorina, ela falou, Felipe, se você tá achando legal isso, né, você tem uma voz boa, ela já identificou ali, faz um curso de dublagem. Eu fui fazer um curso na antiga TV Tupi, no Rio de Janeiro, na Urca. Caramba. Foi um curso muito rápido, de 3 meses. Hoje em dia eu sou professor de dublagem e entendo que aquele curso é um curso muito curto. Tá. Eu saí sem saber. Eu não aprendi a dublar naquele curso. Ok. E aí passou um tempo, ela falou, olha, um dublador chamado Newton da Mata, que é a famosa voz do Bruce Willis. Nossa, é o Lion do Thundercats. Ele vai fazer uma peça e vai abrir um teste, porque era ele e o Selton Mello na peça. Selton Mello fazia uma novela, então ele quer fazer um teste com um rapaz de uns 18, 19 anos. Fui lá fazer o teste, fui o último a chegar. Tinha uma garotada, todo mundo 18, 19 anos ali. Eu fui o último. Aí entrando, cada um, eles entravam. Então eu vou lá fazer meu teste, não sei o quê. Aí saiu meio borocochô, meio tristonhos. Eu falei, mas que porra é essa? Aí tudo igual. Entrava feliz e saía triste. Eu falei, pô, e eu sou o último, não tem, né? O que vai acontecer comigo? Quando eu entrei lá, eu entendi. É porque era pra fazer um improviso. Tá. Só que eu tinha feito tablado, que é uma escola famosa no Rio de Janeiro de teatro, e o tablado é só improviso. A improvisação pra mim não era uma questão. Eu falei, então é um lance do improviso. Aí ele falou assim, não, é improviso da história do Oscar Wilde e o amante dele, o amante jovem que ele tinha, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, então eu vou fazer o seguinte, você fica... Eu já comecei a dirigir o cara, né? Você fica sentado aí na mesa, eu vou sair, e aí eu vou entrar e vou conversar com você. E como todo mundo não devia ter tido iniciativa nenhuma, ele ficou meio assim, tá, pode ser. E aí eu saí, ele sentou, eu voltei, eu falei... Tipo, bom dia, boa tarde, Leon. Onde é que você tava? Onde é que você tava, o cacete? Você não fala nada, quem fala que sou eu. Você explora a minha beleza, você me expõe pros seus amigos, você me suga a minha energia, me dando o quê? Dinheiro, isso não é nada, você quer comprar minha juventude. E falei. E é isso mesmo, e cansei de você, vou embora. E saí. O cara não falou nada, ele ficou assim, ó. Acho que a molecada toda ia só, não sabia o que falar, o que fazer, e eu só pá. Quando eu saí, ele fez uma cara assim, eu falei... Tudo bem? Ele disse, tudo bem. Então, fui embora, a gente te liga. Eu falei, beleza. Passou 2 dias, a ele ligou. Ele adorou você. Você passou, é você. Eu falei, pô, que legal, fazer uma peça com o Bruce Willis, né? Irado. Aí, felizão, aí passou uma semana e ela falou, olha, não rolou patrocínio, não vai ter a peça. Puta que pariu. Mas ele quer saber se você quer dublar. Olha só. Aí eu falei, tá, eu fiz aquele cursinho que você me indicou na Urca, eu fiz, beleza, vou lá. E eu fui sem pretensão nenhuma. Porque eu não escolhi aquilo. Ele convidou, falou, eu vou.
Então, geralmente, as pessoas fazem curso, se dedicam e vão nas empresas, bate na porta, implora por uma vaga. Eu não fiz nada. Eu fui lá, cheguei lá e falei assim, olha, então vamos pro estúdio, você vai assistir a gravação hoje, vai ficar assistindo. Um dia a gente te ouve. E é o que a gente chama de estágio. Então você fica lá sentado uma tarde inteira, uma semana, um mês, até alguma coisa acontecer. Tá. O que aconteceu comigo? Sentei lá, chamaram um dublador, chamaram uma dubladora, era cenas dela, né, a principal do filme, e o dublador. E o dublador faltou. E ele tinha a voz parecida com a minha. E era o último dia de gravação. Tá. Ou o fulano faltou. Ele, putz, o que eu vou fazer agora? Preciso entregar o filme hoje. Você vai fazer o papel dele. Então meu estágio durou 1 minuto. Caramba. E eu fui fazer o papel do cara. E assim, tentei fazer, né? Tava meio nervoso e tal. E as minhas cenas eram com a Marlene Costa, que era mulher biônica, professora Helena e tal. Cara, a professora Helena do Carrossel? Exato. Nossa, que da hora. E aí, ela é diretora da Herbert Richards, eles eram os principais da Herbert Richards, ele e ela. Ela, quem é você? Ah, eu falei, sou o Felipe. Aí ele, faltou o fulano, botei ele, gostei de você. Vou começar a novela mexicana semana que vem, quero colocar você. Mentira. Caramba. A coisa já Na foi... semana seguinte, estava contratado da Herbert Richards. Mas eu não sei por que vocês estão tão surpresos. Olha a voz do cara. Olha a voz do cara. Conversou com ele 5 minutos, claro. tá contratado. Tá contratado. Eu acho, sinceramente, que eles viram que tinha um potencial ali. Com certeza. Era um jovem rapaz de 18, 19 anos, com uma colocação vocal interessante. E eles falaram, pô, vamos investir. E eu sinto isso desde o começo, assim. Eu acho que eu não estava muito pronto ainda, mas eles viram que tinha potencial ali. Começaram a me dar papéis e personagens até maiores do que eu acho que cabia pra mim. Mas eu fui tentando, fui aprendendo. Tem uma história legal que tinha um dublador chamado Newton Valério, que fazia o Zorro de antigamente. Um dia no pátio da Herbert, eu estava dublando, tinha 1 ano já. Ele falou assim, eu usava brinco na época, e aí ele falou assim, por que você usa brinco? Um senhor que naquela época tinha 70, nasceu em 1910, eu acho. Caraca. Né? Por que você usa brinco? É uma pergunta aceitável pra Eu época. falei, porra, porque é legal, eu curto brinco, sei lá. Ali. Mas um galã não pode usar brinco. Eu falei, um galã? Como assim? Não, porque você é um futuro galã das novelas, dos filmes. Eu falei, eu estou nessa desde que isso foi fundado. Eu olho pra você e eu ouço você e eu sei que você será um galã. Eu falei, você tá louco, não tem nem a menor condição. Eu falei assim, vamos fazer uma aposta então. Se você dublar os galãs, você vai tirar esses brincos. Porque um galã não pode usar brincos. Olha só. Pô, acertou. O cara profetizou, cara hein? acertou. Eu falei, cara, tá bom. Aí eu tava tão descrente, né? Eu falei, tudo bem, se eu dublar os galãs, eu tiro o brinco. E aí, cara, começaram a aparecer um galã atrás do outro. Aí você lembrou dele. Aí eu tirei o brinco pra Você ela. chegou a Eu voltei a usar brinco esse ano. 31 anos depois eu voltei a usar brinco. Eu fiquei sem usar brinco. E aí eu falei, cara, o cara sabia mesmo. Todo mundo viu uma coisa que eu não vi ainda, porque eu era novo naquela história. Sim. Eles sabiam como é que funcionava o negócio. Perfeito. Então eles viam que tinha um lance que ia acontecer ali. Então foi assim que começou a história. Cara, e olha que engraçado, Felipão. Eu converso direto aqui com os meninos de como o destino, ele... você tá achando que você vai pra um caminho e ele te coloca em outro, como você tava falando. Você tava no dia, que era o último dia de gravação pra esse No dia filme. certo, na hora certa. Exato. Podia ter faltado uma senhora, uma criança, né? exato, Era cara. um cara na minha faixa. E esse foi o dia que mudou sua vida. Mudou Né? completamente. Mudou sua vida, Totalmente. cara. Que legal, mano. Tanto que, você pergunta, a pergunta também foi por que eu resolvi fazer dublagem, né? Aham. Aí ali eu fazia teatro ainda. Depois, como era cantor, eu virei back vocal do Milton Nascimento. Fiz um show com ele 3 anos pelo Brasil. Cara, que legal. Foi muito legal. E eu comecei a desistir de tudo isso porque a dublagem me trazia o quê? A possibilidade de tudo o dia inteiro. Então eu saio de casa, vou fazer um terror, um romance, um drama, é um vilão, é uma zebra, é um anjo. Cada dia uma coisa diferente. O teatro, a TV e o cinema meio que te prendem o seu tipo físico, a sua idade. O teatro ainda varia um pouquinho, mas TV e cinema é a sua idade, o seu tipo físico, né? A cara que você tem. A dublagem é qualquer coisa. Eu peso a voz um pouco mais, eu faço um cara assim aqui, eu boto a voz mais na cabeça, faço o Drake, faço Faz o Homem-Aranha. Wiz. Faço o Wiz mais na cabeça ainda. Então eu posso tudo. Eu comecei a entender que a minha voz, brincando, posso fazer qualquer coisa. Exato. E eu falei, isso é muito mais legal do que ficar preso. Até porque o teatro, você é muito legal, tem um público, é ao vivo, mas você faz todo dia a mesma coisa. Sim. Pode Entendeu? crer, Tem pode que estar crer. preso no... Você sabe qual é a história, o começo, meio e fim. A dublagem, sei lá, eu fiz Friends. Então eu saía de casa pra fazer o Ross, eu sabia que era o Ross. Mas Cara, e tu esse- fazia o Ross? Sim, eu fiz o Ross. Caraca, Legal, olha, né, mano? Esse aqui é apaixonado por Friends. E aí, assim, o que o Ross vai fazer hoje? Eu não sabia. Então, assim, posso sair de casa sabendo o que eu vou fazer, qual é a série, qual é o personagem, mas qual é a aventura do dia? Ah, sim. Então, Exato. todo dia é diferente. E eu saio de um estúdio para outro. Então, tô aqui como... Eu fiz,
O Michael Myers é de que filme? Halloween. Então, eu fiz o Michael Myers num filme. Então, eu tô aqui fazendo o Michael Myers num terror, aí vem pra cá fazer um padre aqui do lado. Depois eu faço o capeta. Na Paixão de Cristo era o demônio. Caramba. Então, assim, eu já fiz Jesus, já fiz Judas, sabe? Você pode Que fazer legal, de tudo, cara. de tudo. Então, isso é muito legal. Cara, não, a gente entra no... Tem um portal chamado Dublapédia. Eu sei, eu não cheguei até o final. Eu parei no meio. Cara, É verdade, é verdade. impressionante. Você não Não tem consegue fim. parar Não de... tem fim. Aqui, ó, tu tá rolando aqui, não para. Não, é, não acaba. é impressionante o portfólio do cara, velho. Impressionante, velho. Ô Felipe, e qual foi o primeiro papel que você pegou e você falou? Agora eu peguei o jeito, peguei a manha. Eu tenho essa resposta. Eu fazia musicais, eu tava na transição, né? Fazendo musicais ainda, eu fazia uma peça chamada Pocahontas, a famosa Pocahontas, né? Tinha Pocahontas, do John Smith, e aí eu fazia um índio secundário na história. E aí a peça, quem fazia Pocahontas é uma produtora, ela é produtora e fazia Pocahontas, e na peça tinha o Garcia Júnior, que dublava o He-Man. Sim, Ok, já veio falador aqui, o He-Man, Garcia né? é incrível. Garcia é parceiraço. E aí ele fazia a peça, aí ela chegou pra mim, Felipe, o Garcia me convidou para fazer um teste, vai ter uma redublagem da Dama e o Vagabundo, pra eu fazer a dona da dama. Que legal, sei que ela, só que eu tô muito nervosa, eu não sei dublar. Pô, mas se ele te convidou, ele viu que tem alguma coisa aí. Não, mas eu não sei, me ensina. Eu falei, cara, eu tenho 1 ano de dublagem. Tudo bem que naquela época, como era já funcionário, eu dublava todos os dias, Hoje em dia quem começa, vai demorando pra pegar. Eu dublava todo dia várias horas. Então, o meu primeiro ano foi um ano intenso, Claro. por ser funcionário da casa. Claro. Eu tinha alguma coisa, eu sabia alguma coisa. Aí ela falou, você pode me ensinar? Eu falei, tá, beleza. Fui meio de má vontade, mas ela era a produtora, ela é minha chefe. Então, eu vou lá, chefe, eu vou lá te ensinar. Fui pra casa dela, a gente pegava um filme da locadora, botava uma folha de papel ofício ali pra tampar a legenda, sei lá, e ensina sincronismo, respira, faz a pausa. Ensinei um dia, tipo assim, uma terça e uma quarta. Aí chegou na quinta, ela falou assim, Felipe, é amanhã o teste. Eu ainda tô nervosa, você pode me acompanhar? Aí eu pensei, cara, não é sério isso, vou ter que ir lá acompanhar a mulher. Tá bom, chefe, eu vou acompanhar você. E eu fui lá de má vontade, muita má vontade. Eu sei como é que é. É a minha vida. Né? E aí, ela fez o teste e saiu meio o tal do borocochô, né? Saiu meio, pô, não sei o quê. Aí o Júnior olhou pra mim e falou assim, você vem fazer um teste. Eu falei, pra quê? Pro Vagabundo. Eu falei, o Vagabundo? Como assim o Vagabundo? Cara, é a sua voz, tem tudo a ver. Não, eu imagino que pode até ser, mas o Vagabundo é o protagonista da Disney. Eu tenho 1 ano de dublagem. Ele, o que tem? Não, a gente vai fazer. E fazer o teste, cada fala, ele me fez refazer 10, 12, 15 Caramba. vezes, até ficar como ele queria. E eu ouvia, e era exatamente o que ele queria. Então, assim, foi um teste meio Frankenstein, assim, foi um pouquinho... Ok. Aí passou-se uma semana, você passou. Eu falei, eu passei pra fazer o Vagabundo que eu via quando eu era criança, da Disney. E aí eu fui pro estúdio gravar, ela não passou e eu passei. Eu falei, como é o destino, né? Caramba. Mais uma vez. Caramba. Se a mulher não tivesse pedido, se eu não tivesse me prontificado, se eu falasse, vem comigo, e eu não tivesse ido, não tinha rolado nada. Então eu tava de novo a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Exato. Ô, Eu fiquei Felipão, pensando os dois conversando, o Garcia Júnior e ele. imagina as vozes, né? Eu pagava pra ouvir os dois Vai ficar, conversando, né? qualquer coisa. Entendeu? Ó, fica conversando aí sobre o clima e eu só vou ficar aqui ouvindo. Você fez o John Williams do Pocahontas? Não, eu fiz, era um índio. Um índio. É um índio. John Williams era branco, né? Era branco, Era um acho que índio. É verdade. Era um É índio. que o Carlão ama Pocahontas. Não, eu amo mesmo. É, Eu amo lembro mesmo. você Eu falando de Pocahontas. Eu assisti muito, mas antigamente, nos anos 90, a gente não tinha opção. Aham. Né? Então a gente Tua ficava mãe assistindo a alugava? fita. Não, eu tinha fita. Minha mãe tinha fita verde, assistia um atrás do outro. E aí eu só ia mencionar o quanto eu fiquei decepcionado com a Disney. Porque saiu Pocahontas 2 e ela não fica com o John Williams. Você acredita? Surge um outro cara. Eu fiquei decepcionado. Aleatório. Fiquei triste Não. pra caralho, destruiu minha infância. Eu posso perguntar? Você Claro, ia? pode. Eu Não, já espero. perguntei. Eu sou gentil. Manda bala. Você já foi? Já fui, já fui. Eu quero saber dos pepinos. Eu quero saber Cara. das dificuldades. Eu Cara. quero saber dos primeiros obstáculos Cara, terríveis. Perrengue. Por enquanto só foi coisa É, linda. a gente viu o lado O maravilhoso. que acontece é que naquela época a gente dublava todo mundo junto. Então tinha uma bancada não tão grande, assim, tinha metade disso aqui. E aí ficava, sei lá, se era a família, ia dublar a família inteira. Né? Então às vezes tinha 3, podia ser 4, podia ser 10 pessoas aqui. Eu dublei um Caramba. filme chamado Premonição. Vocês sabem que filme é esse? Sim. Eu dublei o cara que vê que o avião vai cair. É mesmo? É. Muito legal, Essa que cena- legal. Esse é o da cena, esse do avião O avião horroroso. vai cair, vai cair. Eu dublei esse cara. Tava todo mundo aqui, entendeu? Todo mundo que caiu o avião, tava todo mundo junto lá. Mas aí voltando,
se você tá começando, você tá nervoso, tá inseguro, tá você diante dublando com o Orlando Drummond, Nossa. com, sei lá, com Garcia Júnior, responsa. com a Sumara Luiz, tá todo mundo junto ali. Se você errava, Volta tudo. Volta tudo. Putz. E todo mundo que acertou refaz por sua causa. E aí, o Newton da Mata, que foi quem me levou, ele fazia assim: outra vez, por causa do Felipe Grinan. Aí ia todo mundo fazia assim, vrum. Olhava. Porque quando ele fala, parou, ninguém sabia por quê. Alguém sabia que alguém tinha errado. E ele deixa bem claro pra todo mundo Ali, quem ó. tinha errado. Caramba. Como é que você ficava? Se você ficou nervoso na primeira, pior ainda. Você ia ficando mais, ia chegando na sua fala, ia chegando na sua fala, você Caramba. outra vez. Você tá por me causa lembrando do Felipe. Whiplash. Você tá me lembrando do Whiplash. filme, o desespero ali da situação. Cara, e era muito tenso, porque acontecia o seguinte também. Vamos supor que, né, a bancada fosse isso. Chegava uma estrela, eu não vou dar o nome dela, ela parava no meio, diante do microfone, pra ela, e você que se encaixasse do lado. É mesmo? O microfone é dela. Ok. Isso tinha alguns que faziam isso. O microfone é meu, você tá começando agora. Então você fica meio de ladinho, assim, ó, tentando jogar a sua voz pra lá, porque foda-se, entendeu? Ainda fazer assim com o braço, entendeu? Esse espaço é meu, o palco é meu. E você tinha que realmente ficar ali meio de ladinho, assim. Aí ela passava, de repente, umas 3, 4 falas, você tinha um bife maior, passava uma vez, a pessoa falava, pode gravar. Aí você, alguma dúvida? Pode gravar. E não era, tipo, sabe, você tinha que tentar acertar e era muito foda. Porque, assim, naquela época também o que aconteceu? Ou você aprendia ou aprendia. Pois é. Entendeu? É. Então foi uma puta escola. Eu como sou professor desde, professor há 25 anos, eu falo com meus alunos, vocês nunca vão ter a escola que a gente teve. Isso é verdade. Porque você aprendeu vendo o Orlando Drummond fazer. Você É. aprendeu vendo o Garcia Júnior, a Sumara Luiz, o Newton da Mata. A gente dublava, então você via a Mônica Rossi, o Mário Jorge. Você via as pessoas marcando a pausa, marcando a respiração. Você via o processo de cada... Você ia vendo, assim, pô, olha que ideia legal. Você ia vendo como cada um fazia. Você tava trabalhando e estudando ao mesmo tempo, Estudando, né? era real, assim, era uma escola. Aham. Onde a pessoa acaba o curso, vai lá e tá só ela, o diretor. É, Não então, tem um modelo. o Felipe, eu acho que foi o Garcia que, quando veio aqui, ele falou dessa época que dublava todo mundo na mesma sala. É. Ele falou que era uma outra dinâmica e o produto ficava melhor, porque você olhava o outro. É o que a gente fala aqui no programa, que esse programa aqui dificilmente funcionaria com as janelinhas online. Aham. Porque a gente tá aqui, a gente se Presencial, olha, a tá interação. presencialmente. É. Então, tem isso, né, Tem. dessa fase presencial, porque hoje, com todo o aparato online, a galera cria um estúdio Sim. em casa e vai embora. Não, e tem um lance porque você via o texto, né? Aí vinham umas piadas americanas que a tradução não combinava, porque funciona pra eles. Pô, vou botar isso aqui, faz não sei o quê, fala isso que eu falo aquilo. Aí você fala não sei o quê. A gente já combinou ali e mudava o texto todo. A gente não falava o que tava ali. Pra ficar engraçado, a gente mudava tudo. E tinha uma coisa naquela época que era assim: o melhor dublador é aquele que não fala o que tá no texto. Ok. Então era pra estimular a criatividade. Então o O legal improviso, era né? quem improvisava tudo. Você tinha que ficar muito ligado. Porque vinha um que mudava, você, caralho, olha o que ele falou. E o outro, porque tá chegando em mim. Aí você tinha que ver o que eu vou falar combina com isso. Entendeu? Era muito louco. E era uma pessoa. Porque o pessoal fumava no estúdio. Claro. Todo mundo fumava lá dentro. Tava a pessoa, falava menos. Ela tava com uma revista aqui, uma palavra cruzada, marcando assim, sei que, não sei o quê. Assim, foda-se, entendeu? Eu tenho uma fala só. Bom dia. Uma palavra cruzada. Era muito doido. Que entendeu? legal, que E às legal. vezes ia até de madrugada. E aí tinha muitas histórias. Por quê? Tipo, a pessoa podia dizer que tava gravando, né? Aham. Então, assim, oi marido, oi esposa, eu tava na Herbert até tipo 3, 4 da manhã, às vezes não tava. Caramba. Muitos amantes ali no meio. Entendi. Muito mesmo. Você passava o dia inteiro encostado na pessoa. E aí encostava mais o cotovelo, dava uma esfregadinha no cotovelo. E aí falava mais de perto do que precisava, entendeu? Então, muitos casamentos ali estavam em xeque. Eita, Real, entendeu? eita. Meu, Pode falar. cara. não, você vai falar, imagina o quanto você ficava intimidado, porque realmente você é um menino novo, É. diante de estrelas, e É. tendo que dublar na frente deles, e a responsabilidade de assim, se você errar, volta tudo. É. Cara, eu não ia conseguir. É. Eu ia Era ficar brabo. muito em choque, eu ia ficar muito nervoso. Eu ficava nervoso, por isso quando o cara me ofereceu lá com um ano de dublagem, eu falei que eu não tenho condição, porque eu tava vindo, e isso da minha vagabundo, eu gravei separado tudo, né? Aham. Mas eu tava vendo uma escola que era todo mundo me olhando e cobrando, esperando, faz agora, faz agora, faz agora. Eu não vou conseguir acertar. Com ele, faz de novo, ainda não é isso, eu fazer 10, 12 vezes. Tanto que, sendo bem sincero, eu olho esse filme, foi gravado em 96, eu acho, 30 anos atrás,
eu não mudaria nenhuma inflexão. Olha que legal. O cara conseguiu que eu fizesse exatamente o que eu tava lá com 1 ano de carreira. Geralmente, no seu começo, você fica, pô, refaria tudo isso, tá uma merda. Não, tá tudo muito bom ali. Mérito dele, entendeu? Tem a minha voz, mas ele que desenhou fala por fala. Que legal. Ô, Felipe, e hoje, né, o dublador, ele sempre tem um personagem que marca, que impulsiona, que você vai na padaria, você pede pão, aí o cara fala, essa voz é a voz do... Se você né? fazer essa voz, eu dou desconto. É o meme do Leonardo DiCaprio, essa é né? a voz. Qual foi o primeiro personagem assim, que a sua voz ficou estabelecida, ficou marcada, que a galera olhava e falou assim, puta, é a voz, essa é a voz. Então, o que acontece? O meu personagem mais famoso, né, até chegar ao Leon, era a Zebra do Madagascar Ok. e o Whis do Dragon Ball, que são personagens que não é a minha voz. Né? A Zebra é uma voz mais, né, mais rasgada, mais aguda. Ah lá, você acha que eu sou branco com listinhas pretas? Eu sou preto com listinhas brancas. É outra voz. E o Whis é uma voz mais na cabeça. Ai, é tão pitoresco estar aqui hoje. Eu não tenho como numa padaria ou no Uber alguém me reconhecer por essas vozes. Perfeito. Eles me reconheciam porque falavam assim. Porque eu fazia muitos galãs da Sessão da Tarde, do Supercine. Então eles ouviam a voz. Eu conheço muito essa voz. Não consegui identificar qual era o ator, qual era o personagem, mas achava a minha voz muito familiar. Eu falava, sou dublador. Ah, tal. E eu comecei a falar os atores. E às vezes nome de ator, as pessoas não reconhecem lá. Jude Law, Adrian Brody, Ian McGregor. Sei lá, né? Até vocês falam do Jake Gyllenhaal, né? Foi você que falou, né? Foi. Vou ler aqui pra não errar. Sabe que você errou? Errei, né? Por quê? Ah, droga. Ele me falou, né? Eu vi uma entrevista dele em que ele explicou: ninguém sabe falar meu nome. Meu nome não é Jake Gyllenhaal, como todos dizem. Preparem-se. Jake Gyllenhaal. Que impossível. isso? Sério mesmo? É um outro idioma, sei lá, Você se foi é muito longe. persa, turco, o que é, mas é Jake Gyllenhaal. Meu Cara. Deus. E é uma brincadeira nos sets que nenhum ator americano consegue falar o nome dele, entendeu? Então eu decorei, falei assim, mas eu sei o seu nome, Jake Gyllenhaal. E se alguém falar desse jeito numa conversa informal, vai ser Vai ridicularizado. ser, que tá Vai. doido, até parece, não sei o que, mas é Jake Gyllenhaal. Que legal. Caramba. Legal, cara. E ele Eu fiquei... você quer, Carlão? Eu te Não, pode espero. ir. Eu adoro quando você Não, vai é na que eu frente. fiquei sem. Quando eu vi que sábado eu falei assim, deixa eu ver outras vozes, né? Tal, e eu vi ele, e é um filme que eu fico. Todos os filmes com ele eu amo, né? Ele fez o Abutre também. Fez. Né? Muito bom. Abutre é sensacional. Eu dublei 2 vezes esse filme. 2 vezes? Dificílimo esse filme. Sério? Muito difícil. Porque é mais tenso, né? Não Mais só por sombrio. isso, ele fala muito rápido. Caramba. Então, tanto Amor e Outras Drogas quanto o Abutre foram filmes. E também aquele que tem o Homem Duplicado. São filmes que ele às vezes fala muito rápido. Sim. Entendeu? Ah lá, o Abutre lá. Oh, Ele é. emagreceu pra caramba pra fazer esse filme. Cara, né? eu sou apaixonado. Agora por ele. Ele é um eu fiz com ator. ele o Matador de Aluguel, que ele tá desse tamanho. Muito entendeu? bom. Adorei. Né? E que nem ele fez agora também o A Homem-Aranha Noiva. 2. A A noiva, Noiva, é ele verdade. tá na A noiva ele Noiva. tá. Eu não tá. fiz todos os filmes Ah, dele, tá. porque aí quando vai pro Rio de Janeiro, é outra pessoa que faz lá. Entendi. Entendeu? Uma dúvida assim que eu tenho, que nem você falou que às vezes vocês passavam a madrugada dublando. Um filme onde você é o protagonista, Tá. demora quanto tempo pra você finalizar ele? Depende do quanto o personagem fala. Às Sim. vezes o Aham. personagem fala muito pouquinho, às vezes ele tá em muitas cenas, Aham. mas não é uma pessoa que fale bastante. Mas, por exemplo, uma média pode ser 6 horas, mas pode chegar a 8, a 10. Porque às vezes o papel, ele fala muito, mas é fácil. Então você Uhum. produz muitas cenas por hora. Às vezes o personagem não fala tanto, mas ele é difícil, alguma coisa específica, ele gagueja, ou fala muito rápido. Tá. Mas uma média pode ser 6 a 10 horas. E Pra fazer o meu personagem, né? Entendi. E pelo que eu entendi, hoje então seria mais rápido, porque antes vocês iam cena por cena. É. Hoje você vai e já dubla todo o que Sim, seu personagem fala é. e pra casa. É mais rápido para o dublador. Aham. Mas para a dublagem se demora mais. Editar depois, porque, né? porque antes, vamos supor, tem 5 pessoas na cena, então 5 juntos, acabou a cena. Aham. Agora vai gravar 5 vezes a mesma cena. Caramba. Entendeu? Então demora mais tempo pra fazer. Legal. É. E que nem numa série igual Friends, né? Onde o seu personagem é um dos principais. E quantas temporadas tinha antigamente? 20? Acho que não era? São 10. São 10 10, temporadas. 10. São 10 temporadas. O engraçado é porque quando eu dublei Friends, eu não tinha visto Friends. Eu nunca tinha visto Ah, Friends. é? Caramba. Eu nunca vi algumas coisas, gente. Eu nunca vi A Bela e a Fera, eu nunca vi O Rei Leão, eu nunca vi o Chaves, Mentira, eu caramba. nunca vi Friends, eu nunca vi Caramba. Sex and the City.
Eu nunca vi. Então, pra mim era muito engraçado. Eu ria de verdade. Falei, caraca, eu tinha que gravar, eu não conseguia. Eu imagino. Porque o Ross é muito engraçado. Ele é, cara. ele é. Muito pateta. Então, assim, ele é muito ingênuo. Sim. Ele fica ele é bobo, entendeu? Então, Sim. pô, eu achava muito engraçado. Igual Drake e Josh, era dificílimo de gravar. Porque a comédia é isso, assim, tem coisas que, sei lá, tem tipos de comédia, assim como tem body horror, Sim. tem vários tipos de terror, tem vários tipos de comédia, né? Uhum. Tem comédia mais escatológica, tem comédia tal. Então, a comédia do Friends, do Drake e Josh, eu acho engraçado real. Então, pra gravar o Drake, por exemplo, era muito difícil, porque eu tinha vontade de rir mesmo, entendeu? legal. Era brabo. Ô, Felipe, você fez um filme, puta, que eu sou apaixonado, do Bradley Cooper, que é O Lado Bom da Vida. Cara, eu sou apaixonadíssimo por esse filme. Se eu não me engano, esse filme ganhou até Oscar. Ganhou. E o Bradley Cooper, ele, pra mim, entrega um dos melhores papéis da vida dele, que é o Pet Solano, né? Isso! E ele é um personagem extremamente complexo, Uhum. ele tem um problema, né? Eu não sei se ele é ansioso ou ele é disléxico, Eu ele também tem não alguma lembro, coisa assim. Mas é um personagem que ele tem uma dificuldade, não é um personagem muito feliz, mas ele oscila muito com o humor, ele é bipolar. Sim. Ele é bipolar. E quando você pega esse tipo de papel, onde você tem que modular muito pra uma alegria, pra uma tristeza, é difícil também você trabalhar dessa forma? Vou te falar duas coisas. Sobre esse filme em especial. Quando me chamaram pra dublar, o filme já tava no cinema e eu já sabia que ele tava indicado pro Oscar. Caramba. Ele. Eu falei, cara, eu não vou dar esse mole. Fui pro cinema, comprei 2 tickets de 2 sessões seguidas, assisti 2 vezes o filme e fiquei com o celular assim, falando as coisas. Ali não sei o que, não sei o que lá. Fiquei falando várias coisas, não sei o que, na cena tal, não. Eu falando. Depois, aí eu, na segunda vez, eu gravei outras coisas. Aí fui pra casa, fiz um roteiro das minhas sensações, opiniões e Caramba, impressões. que legal. Fui pro estúdio com aquele papelzinho do lado, cena a cena ali, não falei nada com a diretora. Não queria, tipo, ela achasse que estava passando por cima dela, porque teoricamente ela tem que me passar tudo. Mas falei, vai que ela não passa, né? Eu não posso dar um mole, o cara tá indicado pro Oscar, pode ganhar o Oscar. Então ali, a minha cola foi fundamental, assim. Sério? entendeu? Salvou Eu a fui várias cola. coisas ali, eu falei, isso aqui, beleza. Então assim, primeiro eu tive esse estudo, que não é uma coisa muito normal, porque a sorte é que o filme tava em cartaz no cinema, mas às vezes você vai fazer um filme que, tipo... Nem sabe que existe, né? Entendeu? Nem tem onde assistir. Então isso foi uma coisa específica desse filme. Agora, personagens que tem essas variantes todas, é tudo uma técnica. Quando eu dou aula, eu falo pros meus alunos que a gente precisa ter várias emoções em gavetas. Gavetas desemperradas. Para você, ó, preciso disso? Pá, tá aqui. Eu vou, é medo, é deboche, é ironia, é tesão, é paixão, é amor. O que você que tiver tá à sua mão. O dublador, assim, diferente do ator de cinema, TV e teatro, não tem laboratório. Tá. Eu não posso, vou fazer uma novela em que eu sou um serial killer, então vou ver filme de serial killer, eu vou conversar com... Não tem nada disso. Chegou agora, viu, que fala, você é um serial killer. Eu tenho que fazer agora. Tem que estar pronto, tem que ter disponível para mim qualquer possibilidade. Então eu tenho que ser um ator em constante exercício. Eu tenho que estar com as emoções disponíveis, porque eu não vou ter Acessíveis, né? tempo de descobrir como sentir, não sei Não o quê. pode assistir antes. Não tem nada disso. Então eu tenho que estar com tudo tecnicamente, entendeu? O medo, eu tenho uma aula que eu faço isso. Onde é que está o medo? Onde é que está a tristeza? Porque eu falo assim, a alegria é só fazer isso, né? 3 quilos de açúcar, 2 ovos, é uma receita de bolo. Eu não tô sentindo nada. Depois eu falo 2 copos de laranja, uma xícara de leite, é um músculo. Eu puxei o músculo, é alegria, né? E esse é muito óbvio. Qualquer um que fizer isso vai mudar. 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de açúcar. Parece que eu tô muito feliz com isso. Mas as outras sensações também são músculos que você mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui. Então você tem que desenvolver essas técnicas para chegar lá e poder entregar qualquer coisa. Qualquer um faz isso? Não, nem todos, entendeu? Mas teoricamente deveria, entendeu? Exato. Então, Não, e tava falando dessas dificuldades e agora está se abrindo ainda mais um mercado dos games, né? Sim, Que inclusive sim. você faz o Leon pilar aqui pro Matheus, fala desse personagem todo dia aqui. que bom, Matheus. Esse personagem é maravilhoso. É impressionante E isso. no jogo a gente já ficou sabendo, através de outros dubladores, que dependendo do jogo você não vê nem a cena. É. Você não tem noção nenhuma do que o personagem tá fazendo, nada, você tem a fala lá e você tem que falar. O próprio Francisco Júnior falou que às vezes chega só a boca. É. Tudo tapado assim, chega só a boca pra você Do fazer. boneco. O que acontece, as famosas nas cutscenes, a gente Isso. vê quase tudo, às vezes ela não tá finalizada. Então, por exemplo, o Resident Evil 9, o 4 também. O 4 eu gravei 9 meses antes. Caramba. É, Caramba. E o 9 eu gravei 7 meses e meio antes.
Então foi um tempão, assim, tipo, sem poder falar nada, os fãs bombando na minha DM, eu em silêncio. Opa, não sei, eu nem respondia. Eu fui um desses aí. Eu tenho certeza. Eu fui um desses aí. Algumas vezes, Eu inclusive. nem falava nada. Então, assim, você tem as cutscenes, né? Algumas prontas, outras não. E tem as cenas que são jogáveis, né? Só o Wave. Você tem que gravar em cima de uma Wave. Nossa. Que faz assim, 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 Caramba. assim. Tem que gravar naquilo ali. Mas, Felipe, tem uma direção. Tem uma direção, tem assim, tem a fala em inglês, a fala traduzida e a emoção, explicando a situação, né? Ah, não tem uma pessoa falando... Tem também, o diretor vai falar. Se você, ele tá junto contigo. porque assim, você ouve o ator americano, então você ouve ele e você entende que ele fez com deboche, entende que ele fez com ironia, entende que ele fez com dor. E aí você faz igual a ele. Só que não é porque é um ator norte-americano que ele é maravilhoso, né? Sim. Ok. Tem alguns que são, do Ok. Leon super é, mas tem uns que são fracos. Então, por exemplo, eu já fiz um, que eu não vou falar o nome do jogo, mas assim, deboche, ironia, cinismo, todas a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Caramba. Então, eu falei, diretor, é isso? Não, você vai só seguir pra você ver onde começa e onde acaba. Ele é ruim, entendeu? Eu vou te passar o que é. Então, tava escrito ali do lado, eu seguia a emoção e me ligava com o diretor. Eu combinava o diretor com o que estava escrito ali. Porque não me servia de nada o que o cara fazia. Sim. Entendeu? E pra esse Leon, é o grande retorno dele, É. a franquia, né? Então, você já sabia do peso, não do peso, da responsabilidade que é a volta do Leon ia fazer barulho com os fãs. Qual foi o primeiro Leon que tu dublou? 2008, Regeneração, acho que foi 2008. Caramba, Você faz consegue tempo. descobrir, Matheus? Degeneração. O Matheus sabe. Degeneração, animação, não é? É, É uma animação que se passa depois de Resident Evil 4, que ele reencontra com a Claire, uma animação. de 2008. 2008. 2008. O Matheus, quando ele fica feliz, ele fica balançando o pé. Ele dá É um tipo o sinal, Robinho do ele- cachorro, né? Quando ele tá empolgado com o programa, ele fica mexendo o pé. cheguei Quando aqui ele, às 7 quando ele da não tá manhã. nem aí pro programa, olha só. Isso não é verdade. se A maioria, larga, né? A não tá nem maioria. aí. Mentira, isso não é verdade. Então, ó, 2000 são 18 anos atrás É que eu 18 dublei pela anos. primeira vez. O que eu acho legal, porque, tipo, eu tava chegando em São Paulo, cheguei em São Paulo em 2008, né? Já ganhei esse presente e lá atrás eu fui no estúdio gravar uma animação. Então, assim, tal de Leon, Resident Evil, não sei o que é isso, né? Fui lá, gravei da melhor maneira possível. Aham. Assim que estreou, foi lançada a animação, começou a chover e-mail pra mim. Entrevista, queremos entrevista. Eu falei, por que tanta entrevista? Que diabo desse jogo, desse cara aí? Animação. E aí, nas entrevistas, eu entendendo que os fãs amavam muito. E você não sabia absolutamente nada, do Resident Evil. Aí, quando eu fui gravar a segunda animação, que foi o Condenação, Exatamente. 2013, 2012, se eu não me engano. 4 anos depois, eu já fui, pô, esse Leon é famoso. Fui lá com outro enfoque. Foi pra fazer melhor ainda. Eu falei, tal. Então, fiz lá, fiquei feliz. Só que aí veio uma terceira animação, que foi pro Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, não se preocuparam se alguém fez antes, foda-se, entendeu? Aí colocaram um qualquer, que eu fiz questão de não assistir, porque eu não queria passar raiva, né? E aí, depois veio o jogo. Eu falei, cara, eu fiz, mas o fulano lá já fez também. E agora? Será que eu vou dublar o jogo ou não? Aí teve teste comigo com o fulano. Foi o teste da minha vida. Caramba! Eu falei, eu preciso ganhar, cara, eu preciso pegar de volta o que é meu. Eu preciso, ele Questão é meu. de honra. É. E aí eu fiz um testezão, assim, aí deu certo. Aê, boa, Aí eu fui pro parabéns. estúdio, assim, muito feliz, assim, porque era um remake do 4, né? Então, o pessoal já gostava do 4. Eu falei, esse remake tá voltando, tem que ser muito legal. Ah, Então eu fiz, e aí o diretor falou, olha, eu vou te pedir uma coisa. Eu acho que lá, para os americanos, está um pouco leve para o que eu acho que é. Se você pese um pouquinho mais. Aqui eu pesei no 9 muito mais. O que é o pesar? Eu pesar, vamos supor, a voz dele tá aqui, a minha voz tá aqui. É só isso, é descer um tom e meio. Né? Agora Mais desci grave. 4, né? Desci. E aí, por que isso? Não é aleatório. Eu falei assim, porque eu acho que tem que ser soturno. O americano fez de um jeito que de repente funciona para eles. Pra gente brasileiro, dá uma tintazinha um pouquinho maior. Que é o que eu fiz com o Is, por exemplo. O meu Is é um pouquinho mais afetado que o japonês, porque a gente é brasileiro. Então tem mais emoção, tem mais isso calor, mesmo. o brasileiro é mais intenso. Então, assim, falou assim: você descer um tom, vai convencer mais no Brasil. Desci esse tom, falei, cara, tomara que ele esteja certo, né? Porque isso os fãs falam, não, porque não tá igualzinho, não tá cravado no original. E na verdade ele estava certo. A pessoa, nossa, tem um peso, tá soturno e tal. Quando veio pro 9, foi a mesma coisa. Temos que deixar ele bem grave, porque ele tá com 51 anos
Ele Envelheceu, né? envelheceu, tá contaminado, Tá doente. não sei o que, tá cansado de matar e de tudo. E aí eu coloquei a voz lá embaixo, um grave meio sujo e tal. E aí eu fui fazendo um filme todo o game todo assim com essa voz, torcendo pra que os fãs gostassem também, porque era um leão diferente. Caraca, malandro, que foda. Que Que tinha legal. ouvido até então. E do mesmo jeito que você ficou feliz, eu creio que os fãs também ficaram muito felizes, porque aqui o brasileiro ele é muito fiel. Então, a primeira voz que marca é a voz que É definitiva. é né? definitiva, exatamente. Não é muito ruim quando você vai assistir um filme dublado, aí a voz não é aquela que você conheceu o ator. Aí você fala, pô, essa não é a voz dele não. Por mais que você tá vendo dublado, né? Sim, Você fala, não, trocaram o ator, tudo, não, fica muito ruim. Eu, particularmente, sou contra troca. algumas redublagens deveriam ser tombadas. Tipo a do Tubarão. A do Tubarão. Tiraram o Campanile e colocaram outro dublador. Nada contra o novo dublador que faz o Chief Brody, mas o Campanile é o Campanile. Ainda bem que você falou desse personagem, porque eu participei da redublagem do Tubarão. É mesmo? Sério? Eu dublei Hopper. Ah, você faz o Hooper? Hooper. Eu Que dublei legal, ele, que legal, que legal. E eu ia falar sobre isso, que eu vi o Tubarão ali, né? Aí você falou, meu Deus, vai meter o pau em mim. Aí falar, trocaram não sei o que lá, o tal do Hooper ficou péssimo. Não, o do Hooper, assim como o do Quint, eu não me incomodei. Agora, o Campanile, como eu senti no coração, cara, porque é uma voz tão linda, tão Campanile é emblemática. O Felipe, deixa eu antes agradecer essa audiência incrível, engajamento aqui de vocês. Obrigado, gente. Quem tá chegando agora, deixa o like. Daqui a pouquinho a gente vai fazer as perguntas que vocês estão mandando aqui pro Felipe. Quer mandar um superchat direcionado pro Felipe? Escreve no superchat, Felipe Grinan. A minha pergunta, tá? Que a gente vai priorizar as perguntas pra ele, depois a gente vai ler os outros superchats. Fiquem em paz, seu superchat não será pulado. O Giga tem muita pergunta, ele tá anotando. Eu estou ansioso, eu achei que o nome do programa fosse Carlão Entrevistas. Tá difícil Carlão aí, né? recebe. Qualquer coisa, você coloca, fica você e ele, aí você fala, eu converso hoje com ele, né? Porque Eu vou vir com aquele monte de óculos, né? Conversa. Aquela filha. Ô, desculpa, galera. Desculpa. Faz silêncio agora aí, por favor, tá? Eu sei que o André queria essa piada. É porque lá no Pânico, a gente estabeleceu o seguinte, quando tem mais de 5 pessoas lá fazer a pergunta, quando uma pessoa faz 2 vezes uma pergunta seguida, já eu converso. Que era só ela que entrevistava, só a Maria Gabriela que entrevistava. É só um. De frente com o Gabi. Aí é só isso, eu converso. Aí a pessoa fica. Então vou estabelecer o converso. De frente com o Carlos. Aprendi minha lição, desculpa. Imagina, eu tô brincando. Eu fiquei curioso com relação à rotina, porque você comentou. E eu senti uma coisa meio boêmia. Uma coisa muito artística de antigamente, o cigarro dentro Eu do senti o estúdio. cheiro do cigarro. A coisa Eu senti. Não só isso. Sabe aquele estúdio cheio de placa de casca de ovo, cheirando a cigarro carpete? Mas aquela coisa Era da carpete, aquela coisa da madruga. Eu tava vendo um vídeo uma locadora nos anos 90, o pessoal dentro da locadora fumando. A gente mudou muito nos últimos 30 anos. Muito. E eu queria, como que você enxerga os caminhos da dublagem, porque digamos que talvez seja mais profissional hoje em dia, mas talvez não tão charmoso. Não Tinha sei. uma coisa engraçada naquela época, porque, por exemplo, nossa hora de almoço, às vezes a gente conseguia 2 horas de almoço e tinha muitas. Como era todo mundo junto, chamava de cena de fora. Então, vamos supor, tem uma gravação com todos nós aqui, de 15 às 19. Felipe, você tá nas cenas de fora, de 16 às 17h30. Então, 1h30 do lado de fora, enquanto vocês faziam a parte. Eu era o irmão mais novo, naquela cena não tava. Ok. E aí, às vezes, as pessoas saíam. Você tá na cena de fora, você também tá? Vamos ali pra adega. Tinha pra adega. Pra tomar vinho. Nas cenas de fora. E não era uma questão. Tipo assim, não tem problema, você vai tomar um vinho e volta pra gravar. Entendeu? Hoje em dia, se a gente for almoçar junto no intervalo de almoço, alguém pedir uma cerveja, já tá todo mundo. Beber Sério? na hora do serviço, entendeu? Naquela época, tranquilo. Um pouquinho mais pra trás da minha época, tinha um lance que, assim, a pessoa recebia a gravação, o pagamento no próprio dia. Então, a gente ia gravar o filme hoje, nós todos aqui. Aí, você não chegou. Cadê ele? Liga, não tinha celular, né? Liga pra casa dele. Não atende. Vamos lá, a gente tem que ir na sua casa te buscar, porque se você não gravar, o filme não acaba, a gente não recebe. Chegava na sua casa, tu tava bêbado. Aí ia lá, te dava banho. Caralho! Pegar você e trazer pro estúdio, você chegar no estúdio e gravar do jeito que você tivesse. É uma coisa meio banda de rock, né? Um negócio meio- Entendeu? E já chegou num cara desse destruir a dublagem? E completo, tipo, chegou bebaço, ele Então, chega lá e... Chega lá e faz o melhor papel da vida. Isso era antes de eu começar, mas tem fulanos que falam assim, fulano chegava
torto, chegava lá, gravando. Falava tudo, não sei o que, passava... E caía ali de E novo. voltava, pá, entendeu? Então era eles conseguiam transitar nessa coisa de estar bêbado e gravar Tá. e voltar pra fora. Obrigado. Que legal, É, que legal. Então, assim, isso era bem no passado. Hoje em dia, eu acho que está mais profissional nesse sentido. Até porque, por exemplo, tem empresas aqui em São Paulo, a Unidub virou a Iuno, a Voxmundi virou VSI, então são multinacionais com pernas no Brasil. Então a gente trabalha hoje em dia em multinacionais. Então é outro esquema de trabalho, tudo muito mais, não só profissional, mas é tudo muito certinho, corretinho. Não senta no estúdio quem não tem que gravar. Antigamente, tá passando na porta, senta, vamos tomar um café, senta aqui, vem ver um pouco da gravação. Não tem. Só entra lá e tem que deixar o celular lá de fora, trancado no armário. Caramba. Só entra quem vai gravar durante a hora da gravação. Acabou, tchau, tem que sair. Então é tudo muito, sei lá, Definido. entendeu? É, definido e secreto. Tudo top secret. Tem Tudo isso top também, secret, né? Entendeu? Pois Então, é. assim, mudou bastante. Eu acho que antes as relações eram diferentes, né? Ok. Porque era tudo mais familiar, eram menos pessoas, menos estúdios, então todo mundo conhecia todo mundo, né? A pessoa começava de criança, a mãe ia levar, então você via a criança crescendo, né? Eu cheguei em São Paulo tem, sei lá, quase 20 anos. Tem gente que hoje já tem 30 e eu vi com 10. Então eu vi de criancinha, virou adolescente, tá com filho hoje em dia. Eu tive gente que eu dei aula de dublagem criança, que hoje em dia virou diretor de dublagem e me dirige em filmes e eu dei aula pra pessoa. Então, Que assim, legal. vai cada vez todo mundo crescendo, mas era mais charmoso essa palavra. Tá, Era mais gostoso. Se deixar na minha mão, viro. Era mais eu viro. orgânico. Você virou De converso? frente comigo. Vai, então manda mais uma. Manda sério? mais uma Pode, que depois dessa sua pergunta, eu vou ceder pro nosso diretor que tá louco. Eu pra preciso. fazer. Ele tá Ele ansioso. tá louco, mas pode ó, mandar bala, Eu diga. vou só pular um pouquinho pros animes. O chat tá falando um monte de personagens, como por exemplo, eu sei que adoro o Carlão, o Scar, do Full Metal Nossa, Alchemist. é verdade! Você pode riscar a verdade. É a voz dele. É. O protagonista de Dr. Stone também, cujo nome é um pouco perigoso. A gente fala Senka. Senka. É. Esse lance seu com os animes, como é que é a relação? E se você tem uns favoritos, assim, eu adorei fazer esse. Eu acho que o Dr. Stone é o que eu mais gostei de todos. Esse anime é incrível. Porque eu não sou muito de luta, assim, anime de luta, muita gritaria. Eu acho estressante. Entendeu? E eu confesso, eu dirijo dublagem também. Já chegando pra dirigir alguns animes, eu passei. Por quê? Nada contra o anime em si, mas eu ouvi gente gritando no meu ouvido o dia inteiro. Eu falei, não quero. Deixa eu pegar um filme, sabe, uma coisa mais normal e tal. Então, assim, os animes eu fiz Cavaleiros do Zodíaco, eu fiz Pokémon, eu fiz. Fiz vários. Mas Beyblade. Eu lembro da minha Beyblade, infância, o Beyblade. Fiz Beyblade, exatamente. Yu Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh! Pô, fiz vários. Meu Deus do céu. Mas Dr. Stone me pega porque é de ciência o negócio ali, tipo, isso explica aí. umas coisas. O cara é muito. Pô, ele ficou 3.000 anos, virou pedra Sim. e não parou de contar. Ele contou 1, 2, 3. Ele contou os números por É isso 3.000 anos. É isso aí. Quando ele foi despedrado, ele sabia exatamente quanto tempo tinha passado, porque ele não parou de contar. Ele não parou de contar. A mente dele ficou ligada Ele ficou durante petrificado. 3.000 anos, contando cada segundo. Sim. É muito louco. É muito louco. Cara, de o cara é maluco, muito doido. né? De maluco. E aí, quando eu comecei a dublar, tinha umas cenas gigantes explicando os compostos orgânicos e químicos e físico-químicos, explicando as equações. Cara, louco. E era muito bom de fazer. Era muito Que legal. E tem entendeu? temporada nova agora, né? Tem, Tá eu não entrando. posso falar, né? Eu não posso falar nada. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Tudo bem, tá tudo bem. A gente assina contrato, eu não Claro. posso falar nada. Eu sei que tem coisa aí. Tem muita coisa. Tem muita É coisa o aí. final, é a temporada É. final. Ah, é? A conclusão? Agora. Bom, Vai ser em abril. chegou a hora do nosso mestre ali. Pode mandar bala, Matheus. Pô, Felipe, Ah, tu dublou o personagem do melhor jogo da história, entendeu? Não tem... Ó o pezinho, ó o pezinho, Eu como tô nervoso Tá aqui. que valendo, fez tá 30 anos domingo passado. Domingo passado, Domingo 30 retrasado, anos, né? o primeiro jogo lá, É. o Resident Evil 30 clássico anos. lá e tal. É. E, cara, eu te acompanho nas redes sociais e vi que você comprou um videogame pra jogar. Comprou um videogame pra jogar. Eu gosto muito das cutscenes ali, eu assisto todas e Aham. tal. Mas eu também curto muito aquelas falazinhas que o Leon fala no meio do jogo. Igual ele dá uma Clássicas, ironizada né? quando falam que o vilão tá fazendo coisas experimentais lá, terapias experimentais. Ele dá uma ironizada, terapias experimentais. Tipo, não é o que tá fazendo, né? Eu queria saber como é que foi pra você jogar, se você já tinha jogado outro, como é que foi, achou difícil ou não, gostou do Tá. game. O que acontece? Eu comprei. Por que eu comprei o PS5? Eu fui uma criança da época do Atari, tá? Então eu tinha Atari, tinha Odyssey. Eu vou mais atrás, eu tive telejogo. Caraca. Vocês nem sabem o que é isso. Eu não sei. Não, esse eu eu não sei. Eu sei. Telejogo, tipo, ficava na TV, na UHF lá, e é uma coisa que ficava do É lado isso aí, assim. Só isso. Só isso. Você ficava protegendo daqui e daqui. E aí eu tive Atari todas as fitas, Odyssey também e tal.
E isso foi, eu comecei a trabalhar, a dublagem, né, ocupou minha vida o dia inteiro, e aí eu meio que coloquei de lado o lazer ligado a telas. Ok. Falei, pô, no meu intervalo eu vou ficar vendo tela. Às vezes eu vejo uma série, entendeu? Filme de vez em quando, mas ficar lá horas no jogo e tal. Só que os fãs me contagiaram num nível. Eu falei, eu quero muito jogar isso. Eu quero jogar todos eles, né? Aham. Então eu comprei o PS5, chegou de umas 2 semanas, e eu comecei a jogar um tal de Red Dead Redemption. Nossa, Isso é incrível, né? Isso é Comecei a maravilhoso. jogar, bem legal. E eu joguei com alguns amigos o 9 lá em casa, fiz até uma live, porque como eu tive que ficar 7 meses e meio sem falar nada, quando deu dia 27, meia-noite, sim, eu dublei o Leon, eu estou falando que eu dublei o Leon Scott Kennedy. Eu falei e joguei, sou eu lá. Ah, que legal. E aí eu joguei com os meus amigos e tal, achei difícil, assim, tentar, né, combinar, entender tudo ali, mas tô pegando já o jeito. Claro. E aí eu tô esperando, porque eu ouvi dizer que eu vou ganhar todos os jogos. É mesmo? Olha! Eu ouvi dizer. Tá pra chegar, acho que essa semana ou semana que vem. Que E legal. aí eu vou me dedicar com mais afinco. O 2 é maravilhoso. Que Né? bacana. O dois é eu maravilhoso. quero muito que redublem, que tenha, né, não redublem não, que dublem o 2. Seria incrível. Né? Eu fiz até um podcast, eu gravei uma ceninha assim, que é o Leon bem mais novo. Tem gente que falou assim, não tem como ele fazer o Leon mais novo. Eu falei, como não tem? Claro que tem. Eu tenho todas as vozes. Olha lá. Até parece que não tem. Eu tenho essa, depois tenho essa aqui. Eu posso ter todas, né? Entendeu? Até o Leon adolescente, posso fazer também. Ô, Felipe, o Leon é o teu. Que você, o personagem que você é mais reconhecido por todo mundo. Hoje em dia, assim, o Whis pegou uma fase boa, assim. Pegou. O Whis fez muito sucesso. Né? Muito sucesso. Tem uma história legal. O meu irmão, ele é policial e mora em Vitória. E aí eu fui pro aniversário dele. Aí ele falou assim, era ele, mais tipo 10 policiais, as esposas, e umas 20 pessoas, né? Falei, então, vamos na churrascaria tal, não sei o quê. Eu falei, você fez reserva? Sou todo organizadinho, né? Aí eu falei, não, fiz reserva. A gente chega lá, foi sábado à noite, 20 pessoas. Chega lá, a gente vai entrar, o policial vai dar carteirada. Aí cheguei lá, descemos do carro, falei, não, na frente, cheguei pro cara da porta lá, falei, então, a gente cria a mesa, quantas pessoas? 20 ali. Deu uma rida. Amigo, a princípio não tem. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Aí foi lá, daqui a pouco voltou o Metri, né? Aí foi o tempo de chegar todo mundo, estavam uns 20 na porta. Aí falou assim: olha só, sábado, 20 pessoas, você não fez uma reserva, meu amigo, né? Eu falei, era ele, o aniversariante. Aí ele, então, você não fez a reserva? A sua sorte é que você é irmão do Whis. Pro Whis, temos portas abertas e a melhor mesa da casa. Aí sim. Aí botou os amigos olharam assim, caraca, como assim? Que porra é essa? Não sei o quê. Peguei uma puta mesa lá e tal. Então o Whis abriu portas Garantiu, pra mim, né? Abriu portas. Só que o Leon, ele vem de uma crescente, assim, né? Os fãs, vocês terem ideia, nos últimos 2 meses eu ganhei acho que 60 mil novos seguidores. Olha isso. Caramba. Muita gente, entendeu? E qualquer coisa que eu possa... Tá chegando 280 já. Olha lá. Olha que legal. Pra galera seguir, ó, galera. Qualquer coisa que eu poste, eles chegam junto assim, 30 mil curtidas, não sei quantos mil comentários, qualquer coisa. Eu falei, cara, que legal. Não posso decepcionar esse pessoal, né? Eu Exato. sei que entendeu? Então, tô muito feliz com E isso. tá aproveitando que tá no hype, né? Saiu o jogo agora. Porque Dragon Ball, acho que ano que vem que volta, né? E aí o Wills vai voltar com tudo. Vai Vai ser a voltar saga pra... do Bills, né? Do Moro, eu acho. Vai ter a do Bills, verdade. Ele né? vai fazer, não é? Vai Verdade, ter, verdade. Vai ter o remake, né? E aí Posso mais uma? Peraí, segura aí, deixa eu fazer Chega, uma chega. aqui. Aguenta aí, Matheus. Ah, entendi. Quer dominar o programa, né? Só fiz uma. Eu tô ligado. entendi. Vai lá, Matheus. Só fiz uma, né? Não gostou de vocês Não gostou. Falou que não ia dar troco. Eu pensei que o cara não tinha mais uma pergunta. Mas, ô, Caramba. Felipe, Troco. cara, tu com essa voz super poderosa, gravíssima, Aham. como que de repente chega pra você na tua mesa o Marte do Madagascar, velho? Que é completamente diferente do Tudo teu tem tom, história. de tudo, Tudo cara. tem história. Vamos lá, qual é a história desse? E tinha uma empresa que eu trabalhava muito, chamada Audiocorp, com um diretor chamado José Santana, que era a voz de Enquanto Isso, na Sala de Justiça. Puta, é maravilhoso. Eu adoro essa voz, É cara. maravilhoso. E a gente era muito... Mais tarde, na É, sala de justiça. E ele, tipo, me adotou. Ele me deu todos os filmes que vocês puderem imaginar e eu fazia com ele, assim. Eu era o galã dele. Aí eu tava na empresa um dia... Estava lá da empresa num dia qualquer, né? Calhou de eu estar nesse dia da empresa. Ela falou, Felipe, tem um filme aí com o tal do Chris Rock, sabe quem é? Sei. Sim. Então, mandei lá os 2 dubladores, já dublaram ele. E tem que mandar um 3º teste. Faz lá, só pra preencher. Falei, não, mas quem dublou é o fulano e Beltrano. Eu sei. Falei, não tem nada a ver comigo.
Não, mas vai lá só pra preencher, eu tenho que botar um terceiro nome. Tá bom. Ok. Cheguei lá, olhei, chamava Um Pobretão na Casa Branca, o filme. Eu olhei e falei, não é pra mim mesmo, vou imitar esse cara, vou fazer do jeito dele, não quero nem saber, fazer como ele faz lá e vou conseguir fazer. E eu fiz lá 2 páginas igualzinho o Chris Rock. Ficou muito Igual. bom. E os outros 2 não fizeram igual o Chris Rock, fizeram como eles faziam. E eu fiz a voz do Chris Rock. Chegou lá, passou, sei lá, uma semana, 2, ele disse, você foi aprovado. Eu falei, eu? Eles acharam que você tá igual ele. Eu falei, pô, Só que eu fiz 2 páginas assim, né? Exatamente. O filme tem 2 horas. Porque você coloca um drive na voz, né? Uma coisa aqui assim. Aí foram 3 dias, mas de um jeito assim. Eu ia perdendo a voz. Meu Deus do céu. Mas fiz. E eu ouvindo o filme lá, procurem pra ver, Um Pobretão na Casa Branca. É um cara qualquer, um vereador de bairro que vira presidente dos Estados Unidos. E é muito legal a trajetória dele, e muito engraçado. O cara é engraçado. Com certeza. E aí passou um tempo, nessa mesma empresa chegou o Madagascar. Teste para todos os personagens, menos para Zebra. Que a DreamWorks escreveu, nós já temos o nosso Chris Rock brasileiro. Olha. Eu fui o único que não fez teste. Caramba. Aí eu falei, cara, vou ter que enfrentar de novo essa voz, né? E assim, era aquela voz pra desenho, que é mais... muito... entendeu? Cara, é muito diferente. Eu desacreditei quando eu vi que tu era a voz da Zebra, cara. Mas eu gosto de ficar mudando a voz, né? Vocês já entenderam? Eu gosto de fazer. Eu tento achar a voz de cada personagem, assim, entendeu? Isso me dificultou um pouco pra reconhecer, né, a voz do Felipe, né? Mas hoje em dia já conseguem saber também. Sim. Entendeu? Mas foi essa é a história de como é que essa Zebra veio parar, assim, entendeu? Pra eu fazer. Cara, entendeu? sensacional. Ô, Felipe, agora indo pra questão, pra uma questão mais de carreira, de uma questão mais profissional no meio da dublagem como um todo. A gente agora tem... Antes a gente tinha filme, cinema, locadora, aí DVD, aí novela, anime, game. Agora a gente tem um streaming vindo com uma violência brutal, mas também nós temos aí a inteligência artificial. E aí eu queria saber a tua opinião sobre hoje a forma de utilizar a inteligência artificial, se você é a favor, se você é contra, qual que é o seu posicionamento em relação à dublagem com inteligência artificial? O streaming, quando veio, trouxe pra gente muitos filmes mesmo, até inclusive filmes de outros países, que a gente dublava muito, filmes turcos, filmes indianos, Bollywood, mas assim, uma gama gigantesca, assim, né? Então aumentou pra todo mundo, assim, aumentaram as empresas, aumentaram os dubladores e os filmes. Certo. A IA... É claro que eu sou contra, no sentido de que se isso vai roubar o nosso trabalho, eu sou contra. Só que não tem como lutar contra uma coisa que vai chegar real, assim. Então, que a gente possa regulamentar a utilização disso. Perfeito. Que a gente possa ver a melhor maneira disso, da gente coexistir com ela. Perfeito. Até porque, assim, a gente vê hoje em dia no YouTube ou no Instagram umas ceninhas dubladas por IA, você vê assim... Tá ok, ceninha de 30 segundos. Você conseguiria ver aquilo em todos os personagens por 2 horas? Não tem vida. Eu vou falar com toda a educação, Felipe. Você não perde o emprego nem fudendo. Eu falei, mas jamais. Até porque a dublagem brasileira ela tem uma questão muito específica. Tem. Que a gente nunca falou o que tá escrito ali. A gente fala do nosso jeito. Então, assim, a IA não vai conseguir fazer como a gente faz. Ela vai ficar diferente, vai ficar preso ao que está escrito no texto. Exato. Entendeu? E a gente não fala o que está escrito no texto. A gente muda o jeito de falar, cria piadas, muda coisas. E aí eu não sei como é que vai ser isso. Vai ficar meio duro, meio falso, entendeu? Vai ficar meio informal, Então eu né? sou... não tem como lutar contra a tecnologia, mas a gente precisa regulamentar a utilização dela, basicamente, e coexistir da melhor maneira possível. Perfeito. É isso, Excelente. entendeu? Matheus, pode fazer a sua pergunta agora. Eu queria voltar pro Resident Evil, por Ah, favor. não. Eu sabia. Só sabe falar disso também, né? possível? Eu tô vivendo esse jogo aí desde já há muito tempo. Tá mesmo. Então, Felipe, você provavelmente ali dublando, tu viu que o jogo tem 2 finais e Sim, tal. Já não sim. é spoiler pra ninguém, porque já saiu e Se tal. alguém não souber disso Pelo também, amor de Deus, né? Eu lembro quando saiu, eu recebi o primeiro final, quando eu fui ver, quando fui jogar, eu fui no primeiro final, mas eu não sabia muito bem o que era e eu... Você caiu no primeiro. Sim, mas eu excluí o jogo e voltei tudo de novo, porque o Leon não pode morrer. Eu queria saber, Felipe, assim, o que foi trazido pra gente é que dividiu um pouco isso daí na época sobre o final do Leon. Porque o Leon sempre ao longo dos jogos fala, pô, eu nunca tiro férias. Tá sempre cansado, fala, eu nunca tiro férias. Não tem uma animação que ele tá de férias e trazem ele de volta, ele não queria ir ali e tal, aquela coisa. Se você tivesse que definir ali um final pro seu personagem, não desses 2 dos jogos, assim, se você fosse aposentar o Leon,
pra você, assim, como dublador, qual que seria? Não. Não aposentaria, né? Claro que não aposentaram. Eu quero que ele tenha missões infinitas. O Leon, até com o Leon com 10 anos, eu quero fazer. Mostrar a infância do Leon. Seria Não, incrível. eu quero missões pra sempre. Eu já ouvi dizer que o 10 tem ele, né? Tem Se que Deus Tem um quiser. papo que é ele e a Jill. Então, É. Ó, isso aí. DLC, DLC a gente tem, né? Tem, tá rolando DLC. Vocês sabem a história da DLC, não sabem, né? Vai ter expansão, não sei. A DLC é o seguinte. Eu vou contar. Eu vou Será? contar. Já virou Será? um meme isso. Eu tô em casa um dia, eu tenho home studio, né? Aí eu peguei meu celular e fiz uma fotinha daquela de biscoito, né? Assim, tipo, gravando, né? Com fone de ouvido assim, uma carinha sensual. E postei, né? Aí daqui a pouco chega pra mim, DLC? DLC? Aí eu falei, caralho, tá me chamando de delícia. Eu falei, pô, aí veio DLC, eu falei, caraca, aí daqui a pouco alguém, DLC com interrogação. Eu falei, mas DLC? E se eu sou delícia? Aí eu falei, caraca, DLC! Se eu tô gravando uma DLC. Exato. Aí eu contei isso. Hoje em dia, qualquer post que eu faço, DLC. virou a tirada. DLC, com carinha, DLC, DLC. Ai, galera. Tudo que eu faço agora é DLC. Que da hora, que da hora. Se eu tivesse gravado DLC, eu poderia falar também, né? É lógico, Eu posso é lógico. falar, entendeu? Ô, Felipe, tem algo que eu discuto sempre com o Matheus quando nós estamos Resident Evil, que é um filme com Leon. Uhum. Você aguarda o filme, né, live action, aguarda, tem fé que teremos o Leon igual, parecido do jogo, pra você Vamos também encarnar ele no live action? Vai ter, tem um que tá pronto já, né? Sim. Agora do mesmo diretor, acho que é de Noites Brutais, acho que é Eita, isso, né? E tão com uma expectativa boa. Eu gosto. Diferente dos de antes que já entraram na mente. Vai ser ruim. Vai ser Resident ruim, Evil, né? ele tem um... Nunca teve nenhum filme bom. Não, É isso isso, não é teve. nunca teve, difícil, né? meu. É, mais ou Há menos. controvérsia. Tá. Calma, Já teve calma. um filme com Leon latino. Não Sim. teve? Exato. É verdade, Com é Leon verdade. latino. Nossa, nada a ver com É. o Leon. E aí, esse agora tem uma expectativa boa, mas ele fala que não tem os personagens, Não é tem. o mesmo universo, mas uma outra história dentro desse universo. Tem um povo achando que o Jensen Ackles será ele um dia. É a nossa fé. É. o sonho. É isso. E aí, como eu dublei o Soldier Boy... Exato. né, Aí já Cara, tá tudo mesmo. tá mesmo encaminhado, balaio, tem é. grande chance. Só que tem um dublador do Jensen Ackles. Né? Tem que saber, vai ser a voz do dublador É ou mesmo. vai ser a voz do Leon? Pois né? é. Eu acho que tem que ser a voz do Leon. Claro porque que são tem os que ser fãs a voz do Leon. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, torço pra que tenha, né? E que seja bom. Porque ter e ser ruim também não adianta de nada, Exato. né? Verdade. Eu vou ganhar um dinheiro e vou ficar infeliz, né? Eu torço pra que tenha. Em breve. Muito bom. Gente, eu vou fazer o seguinte agora, hein? Agora é o momento de superchat. Deixa eu só fazer a última. Claro. Que eu não posso deixar de Nossa, fazer. entrevistas? Thanatos. É, que é o óculos? Eu preciso perguntar pro Felipe como foi o convite de falar, Felipe, vem dublar Cavaleiros do Zodíaco. Tá. Porque o Cavaleiros do Zodíaco, ele tem uma mística na Sim, dublagem tem, que, tem. assim, é um negócio incrível. Eu queria saber da tua percepção antes de Tá. Cavaleiros do Zodíaco e quando você foi Tá. convidado pra fazer o É. Deus. O que acontece? Eu, Combina com a voz. como carioca, né? No Rio, não tinham animes como em São Paulo, né? Ok. Pra gente chegou Digimon. É isso que tinha lá. Digimon, talvez tenha tido uma outra coisinha, mas era Digimon, basicamente, né? Sim. E eu fazia Digimon, eu fiz o Vimon, né? E aí, eu falava, o pessoal de São Paulo faz vários animes, tem Pokémon, tem CDZ, tem Dragon Ball. Eu falei, aí eu vim pra São Paulo, falei, cara, eu quero fazer parte dessas famílias todas, quero fazer Pokémon, CDZ e Dragon Ball. Cara, no segundo ano, a do Brasil foi dublar o Cavaleiros e chamou pra fazer o Thanatos. Eu falei, cara, eu consegui fazer o Thanatos. Só que na época eu tava com um problema de estômago e muito refluxo. Caramba. Minha voz estava muito suja. Ok. Foi muito difícil pra eu fazer. Eu tava muito rouco na época. Mas aquela rouquidão Tá. deu um charminho ali que tinha a ver. Olha né? só. Mas eu tava rouco na época. Aí depois veio o Pokémon, que eu fiz lá o tal de Arceus. Olha que E legal. depois veio o Dragon Ball, eu fiz o Whis. Falei, cara, fechei todas, tudo. Né? Fiz o Digimon, Pokémon, Dragon Ball, CDZ. eu fiz Completou o álbum. todo, completei o álbum, entendeu? Mas foi muito legal e assim, eu vi o hype grande que tem o Cavaleiros. Sim, Muitos sim, fãs. sim, sim. Muitos fãs mesmo. Eu acho que Dragon Ball tem um pouco mais, é a impressão Sim, minha. tem. mais, Tem, né? tem. Acho que Mas sim. Cavaleiros também tem É o seu pesado. público, É. né? Não, e assim, você faz o Thanatos, que simplesmente é uma das melhores cenas, uma das melhores lutas de Lost Canvas, é o Thanatos contra o Manigold. O Manigold é o dublador do Adam Sandler. Adam Sandler, do Jake... E do Chris Tucker também, né? Alexandre Moreno, se eu não me É engano. o Alexandre isso. Moreno É, que é faz isso. o Manigold? É ele mesmo. Eu acho que é isso. Então, e assim, cara,
é maravilhoso. Eu até coloquei, falei pro meu filho, porque meu filho ama as Lost Canvas. Falei, papai vai falar com o Thanatos hoje. Aí eu, o quê, pai? O Thanatos? Eu falei, vai falar com o Thanatos. Vou procurar essa luta pra eu ver, eu não lembro disso não. Nossa, é classe A. Essa luta é uma das melhores. É a melhor luta do anime. Eu não tenho vergonha de falar, não lembro de nada, tá, gente? Normal, Não a lembro de gente tá nada. ligado. Claro. Eu tô em casa vendo filme, às vezes tô lá, pá, chego no filme. Cara, minha voz. Eu- Assim, tá, não tô reconhecendo que é uma cena só que tem. É o protagonista. Eu nunca vi aquele ator na vida e nunca vi nenhuma cena daquela. Nunca falei aquilo na minha vida. Entendeu? Facilmente seria um de nós. Também. Sim, com certeza. Não, Semana isso passada aí é uma já coisa, Felipe, isso é uma coisa que eu comecei a pegar dos dubladores, porque a primeira vez que eu conversei com o Garcia, eu falava de um personagem, e aí o Garcia falava, mas eu não lembro muito. Aí tudo bem, depois eu falei com o Francisco Júnior, eu falei, Francisco Júnior, tu fez esse aqui? Pô, esse aqui, fala o que ele falava, ele... Eu não lembro bem. Aí eu comecei a associar, porra, os caras dublam gente pra É muita cacete. É muita coisa. O fã que cria o vínculo é difícil. Tem dubladores que criam vínculos com determinado. Mas assim, cara, você dublou 300 personagens. Não dá pra você criar vínculo com todos. Não tem como. Entendeu? É. Esse final de semana eu fui lá no podcast, aí eu. Ah, você dublou o que no Pokémon? Eu falei, Arceus. Você é o Arceus? Eu não tenho a menor ideia do que é. Eu decorei esse nome, Arceus. É Eu não bonito sei- o nome, Eu não né? sei como é que ele é. Eu não sei de Então, nada. é isso que eu ia falar. Tu não sabe nenhum Pokémon que o Arceus tem. Não sei de nada. Não, esses 3 animes que ele falou agora, os 3 ele fez divindade. O Thanatos é um deus, o Whis é um anjo que também é uma divindade, É. e o Arceus, O Arceus também é, né? ele é o deus Pokémon. É, É mesmo? Ele é o mais forte Ele é da o- franquia, Ele exato. é o pica. Mas o Arceus é um Pokémon? É um Pokémon, Sim. só que é um deus. É o que criou todos os Pokémon, sabe? Entendi. É um Pokémon que fala, então, no caso. Então, né? eu não assisti o filme, mas pelo visto, Ele sim. fala. É. Eu falei. Tipo o Mewtwo, né? Tipo o Mewtwo Mewtwo, é um exatamente. Pokémon que Eu já fala. dublei exato. Mewtwo também. Você Tu dublou fez o o Mewtwo? Mewtwo? Já Ó. dublei também. Caraca, O Briggs não podia dublar, uma época foi o Briggs que dublava. Aham. Era. Eu dublei também. Que Que Cara, legal, que legal. legal. Muito Que bom. legal. Ó, o Mas nosso... deixa eu ficar curioso. Claro. Só uma coisa. Vai. Você comentou, é impressionante. Parece que 100% das pessoas que trabalham com a voz, em algum momento, tem alguma questão de refluxo gástrico. Você passou por um período de dificuldade e se você superou com a alimentação, o que você aprontou? Foi quando eu vim pra São Paulo, Tá. né? E aí o que acontece? Eu tinha meus personagens no Rio de Janeiro e eu não falei, tipo, vou ficar indo e vindo. Eu entreguei todos. Eu falei, Ok. não vou mais dublar. Nenhum deles. Entreguei tudo e vim pra São Paulo. Então, tipo, eu tinha que conseguir dar certo aqui. Ok. Não tinha opção de não dar certo. Então tinha uma pressão muito grande, porque assim, eu tinha uma carreira consolidada no Rio de Janeiro. Sim. Eu era funcionário da Hewitt Richards, eu tinha turmas de dublagem, Tá. eu tinha tudo, morava no apartamento na quadra da praia. Deu na minha cabeça de vir pra cá. Então, assim, se desse errado, eu tinha uma tensão muito grande, uma preocupação diária Foi de de que eu nervoso. conseguisse. Né? E eu acho que isso foi gerando essa tensão, Claro. esse estresse, e foi me dando refluxo, e aí ocasionou nisso. Eu não mudei minha alimentação, eu tomo um remédio todo dia de manhã há 20 anos. E aí eu tô bem. Tô ligado. Há 20 anos Eu tomo também. todo dia. Chama Inzelme, tô O brincando. meu chama Nexium. Eu tomo todo dia há 20 anos. Posso comer e beber o que eu quiser, entendeu? Não, é que realmente tem essa... O nosso difícil, corpo tem é essas difícil, manifestações, é. né? Sim, quando, sim, sim. quando a gente fica muito nervoso, É. tá prestes a passar por um momento de mudança É. muito grande, aí o corpo reage, Uhum. né? Mas é impressionante porque quem trabalha com a voz é impressionante mesmo. Esses dias a gente conversou com o Edu Falaschi, que ele teve uma fase terrível no Angra e era refluxo gástrico. É um negócio que. A gente vai chamar o Edu Falaschi aqui só pra ele cantar Faça elevar, só isso, não precisa mais isso aí, nada, não perfeito. precisa falar mais nada. Mas vamos lá, ó, agora é o seguinte, galera, superchats direcionados para o nosso querido DLC, Felipe DLC. Felipe DLC Grinan, agora, tá? Agradecendo demais a participação de todos vocês, tá bom? O primeiro aqui é o Maki Ozi. Manda o seguinte, Felipe Grinan, boa noite. Você é um dos meus dubladores preferidos. É. Um dos que mais marcou a minha infância com o Marte e o Whis. E agora tá marcando o meu início da fase adulta com o Soldier Boy e o Leon Gold. Aqui ele faz só uma observação, né? Um elogio. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta que a gente não entrou tanto. Semana que vem estreia The Boys. Sim, E você dubla o Soldier Boy. Sim. O Soldier Boy, ele aparece na terceira temporada. Na quarta ele tá congelado. Como foi pra você pegar um personagem dentro desse universo dessa série que é mais... Fala palavrão, é mais... É 11 mais, etc. Como foi fazer um personagem assim? Eu não via a série, na verdade nunca vi a série, mas sei que ela é muito elogiada. Quem gosta, tem gente que odeia, né, Ok. por esses motivos, tem gente que adora por esses motivos. Sim. Perfeito. Tudo politicamente incorreto, né? Tem gente que ama. E aí a questão do meu trabalho nessa série é porque era o ator, o Jensen Ackles, que veio do Sobrenatural, né?
Supernatural, né? Isso. E já tinha um dublador pra ele, né? Que era o Reginaldo Primo. Só que o Reginaldo já dublava alguém também nessa série. É, ele Então, faz o Brutus. não podia dublar dois, embora os fãs quisessem que ele dublasse os dois. Então eu fui chamado pra fazer, eu sabia que tinha uma expectativa muito grande e tinha um hate já esperando, assim, pra falar mal de mim, pra meter o pau. É claro que não ficou bom, olha que merda. Só que a Marlene Costa, que foi aquela pessoa na minha primeira gravação, que falou, Mão, quem é você? Quero fazer uma novela mexicana com você? Ela é diretora também do The Boys. E ela falou, vamos trabalhar para você não sofrer hate nenhum. Então foi fala, faz assim que eles vão gostar, faz assim. E deu muito certo, muito certo. Deu mesmo. E aí, na terceira temporada foi um sucesso, congelado na quarta. Dizem que ele tá voltando na quinta, porque eles precisam trazer ele de volta, porque vai ter uma série dele, só dele. É isso mesmo. É um spin-off. Tem um spin-off do Então, Soulja Boy. assim, É. vai voltar. Ele Confirmado. voltou por causa disso. Refrescou a memória do público pra poder se apegar de novo e ter a série só dele. Tô É nessa isso aí. expectativa. E você já gravou a última temporada? Eu não posso falar sobre. Na verdade, tem um trailer com a minha voz. Tem. Já tem, né? Tem um Tem, trailer tem. com a minha voz. Eu não posso falar mais nada além disso. Ô, Felipe, você deu até uma deixa que eu quero te perguntar. Teve algum personagem que você dublou que você sofreu algum hate na internet? Cara, não. É? Não. Não sei, acho que as pessoas têm um carinho por mim. Que bom. Nenhum post meu, nada tem hate. Que Nada. bom. Todo mundo, assim, muito gentil. Eu também sou um cara, eu não faço questão de criar balbúrdia e tal. Sim, Eu trato as pessoas bem, tento responder. Até chegar o Leon, eu consegui responder todos os posts e tudo. Agora eu não consigo mais, né? Não consigo. Ó. Faço um post em 2.000 comentários. Aí, eu cara, respondo. não tem Eu como. passo uma hora lá, cara, só foi 100. Entendeu? Aí eu paro. Ó, entendeu? se algum perfil fake, não tô falando que sou eu, mas se algum perfil fake te xingar por você ter redublado o Hooper, não fui eu. Brincadeira.